Ô, Jesus amado, minha luta com esse negócio aqui. Tá igual a mim, tá velho, cansado, já dando defeito, igualzinho. Então, vamos abrir a palavra do Senhor, o livro de Gênesis, capítulo 5. Não vamos fazer a leitura ainda, mas já deixa aberta lá a sua Bíblia. Gênesis, você sabe onde fica, né? Depois de Apocalipse. Ok, irmãos, um dos ditos populares mais antigos que eu conheço, se eu vou dizer a metade, vocês vão dizer o resto, porque vocês também conhecem. Diga-me com quem andas. Todo mundo conhece isso, né? Acho que até as crianças que ainda vão nascer já conhecem esse dito. É um dos mais antigos que existem. Então, esse dito, ele é alvo de muita controvérsia quanto à sua autoria. Muitos sustentam que ele é de autoria de um alemão chamado Johann Goethe, que era escritor, cientista, filósofo, poeta, entre outras coisas. E ele viveu ali nos séculos 18 e 19, mas não se sabe ao certo se foi ele mesmo que disse isso. Ele disse algumas coisas parecidas, mas, enfim, são debates aí que não vêm ao caso. Importante a gente ficar com o significado da frase. O que isso significa? Basicamente, esse ditado ele faz um alerta sobre o poder da influência que as amizades podem exercer sobre nós, né, e a tendência de sermos julgados pelos outros de acordo com o caráter das pessoas com quem nós temos amizade. Hoje nós vivemos na era das redes sociais, né, e é um tal de cada um seguir o outro segue um, e aí tem aquela história, para que o outro me siga, eu tenho que seguir o outro, e essa coisa da gente seguindo tanta gente indiscriminadamente acaba nos colocando num lugar inseguro de exposição e de risco, porque nós podemos acabar sendo julgados erroneamente em relação ao nosso caráter, à nossa integridade, porque muitas vezes seguimos pessoas de integridade duvidosa, né? Então, quando nós estamos lidando ali com as redes sociais, nós precisamos ter muito cuidado, porque as pessoas que nós seguimos, para a sociedade, definem quem nós somos. Elas dizem quem nós somos, ainda que nós não sejamos aquilo que elas dizem que nós somos. Né? Você entende? Há tanta coisa sendo dita hoje, às vezes as pessoas até usam a Bíblia para falar de certos assuntos, mas sem ter conhecimento do texto, não é? Ainda agora mesmo, nós tivemos aí todo esse burburinho por causa do dito profeta Mirim, que foi uma sensação que durou pouco tempo aí nas redes sociais, né? E agora parece que foi proibido pelo Conselho Tutelar. Mas eu assisti um vídeo dele que alguém mandou para mim, onde ele dizia o seguinte, ele andando num carrão, né, com motorista inclusive, e aí no vídeo ele diz assim, na verdade a Bíblia diz, as pessoas me criticam porque eu ando de carrão, porque eu tenho uma casa enorme, porque eu tenho uma situação boa, mas a própria Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso significa que eu preciso ter dinheiro para pagar a minha conta de luz, e que eu preciso ter dinheiro para botar gasolina no meu carro para seguir o meu caminho. Então, a Bíblia fala, eu não estou fazendo nada que a Bíblia não diga que deve ser feito. Ou seja, isso não é nem tirar o texto do contexto, isso é rasgar a Bíblia e jogar fora, jogar no lixo. Então, assim, o que me impressiona é saber que milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, seguiram esse garoto durante muito tempo, e fizeram dele uma sensação nas redes sociais. O que me choca não é o garoto em si,
que me choca é saber que muita gente o seguiu, é saber que grande parte da igreja fez parte do show dele, endossou a sua atitude. Isso me deixou chocado, irmãos. Fiquei pensando, meu Deus, realmente a igreja está muito perdida hoje em dia, não é? E eu lamento, porque é um menino. Deus sabe como é que vai ficar a cabeça desse menino daqui para frente, não é? O que vai ser feito dele, que caminhos ele vai tomar na sua vida, porque o que eu tenho certeza é que ele nunca foi instruído na palavra de Deus, e muito menos na fé cristã. Ele foi um menino que, de algum modo, foi levado para a igreja e foi crescendo ali, ouvindo coisas desconectadas umas das outras e criando a sua própria espiritualidade. E deu nisso. Você imagina isso multiplicado aí por centenas ou por milhares de outros exemplos, Brasil afora. Não é? O que esse tipo de coisa faz na cabeça das pessoas? O pior de tudo é que isso afasta Jesus da vida das pessoas. Esse é o pior problema de todos. Então, esse dito é muito importante, porque ele, apesar de ser tão conhecido, tão comum, ele é muito profundo, porque ele tem um sentido muito lógico, né, e muito importante para a nossa formação. Então, se nós escolhemos como nossos amigos pessoas reconhecidamente honradas, dignas, que servem a Deus com integridade, que conhecem a Deus, que conhecem a palavra de Deus, quem nos vir na companhia dessas pessoas também nos julgará pessoas honradas, dignas, cristãos verdadeiros. E o contrário também vale. Então, muita gente acredita que esse ditado até está na Bíblia. Ele não está. Ele pode até estar em uma outra versão, né? 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz: as más conversações corrompem os bons costumes. No fundo, o sentido é o mesmo, né? A frase é diferente, mas o sentido é o mesmo. O ponto, irmãos, é que a nossa intenção nessa noite não é nem tratar de questões morais, mas essa breve introdução, ela tem o propósito de formar esse pano de fundo que a gente precisa para a seguinte pergunta: o que você diria de uma pessoa que anda com Deus? Que tipo de caráter essa pessoa expressa? Qual opinião nós poderíamos ter dessa pessoa, uma pessoa que anda com Deus? Que amizade melhor haveria para nós? Que influência mais positiva haveria para nós do que andar com pessoas que andam com Deus? Não é? Quantos benefícios nós podemos colher se andarmos ao lado dessas pessoas? Eu tive o privilégio de andar ao lado de muitas pessoas que andaram com Deus. E foi um privilégio muito grande para mim. E eu convido você nessa noite a relembrar comigo o testemunho de alguém que andou com Deus. E mais, sobre o que se dizia a respeito dessa pessoa, como ela ficou conhecida e que opinião sobre ela ficou para a posteridade. Não é? E eu tenho certeza que, se nós seguirmos essa pessoa, se ela estivesse hoje nas redes sociais e nós a seguíssemos, na verdade, se ela vivesse hoje, ela não estaria nas redes sociais, provavelmente ela não teria um smartphone e ela não seria uma pessoa conhecida pela maior parte das pessoas que frequentam os ambientes digitais. Né? Mas ela, ainda assim, na Bíblia, ela se tornou uma pessoa muito influente. Então, vamos ler Gênesis capítulo 5, versículos 18 a 24, e depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta aí. Amém? O texto diz assim: Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus
e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua palavra. Tua palavra, Senhor, é poderosa, ela é capaz de penetrar no íntimo do coração de cada um de nós e fazer ali mudanças significativas em nossas vidas, de tal maneira que nós sejamos guiados, conduzidos no caminho seguro que nos conduz à vida, ó Pai, e também guardados do caminho mau que nos leva para longe de Ti, dos Teus propósitos, da Tua comunhão. Então, que nessa noite a Tua palavra possa cumprir todo o bom propósito que ela tem para os nossos corações e nos levar, Senhor, de volta para esse caminho, de modo que nós sejamos abençoados, encorajados, fortalecidos, consolados e também despertados pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. É um texto de genealogia. Eu não vou perguntar aqui quem pula a genealogia quando está fazendo a leitura bíblica, porque eu sei que ninguém aqui faz isso. Mas muita gente faz, porque genealogia é um negócio complicado, né? Fulano gerou fulano, viveu tanto tempo, depois morreu, aí veio outro fulano, gerou fulano, Beltrano, Ciclano. É um desafio muito grande, mas as genealogias têm muito a ensinar. A narrativa em si, ela estabelece aqui um vínculo da humanidade a partir da criação de Deus com o seu Criador. Assim como Deus criou o ser humano e lhe deu um nome, assim os homens também fizeram, geraram filhos e filhas e deram nomes a esses filhos e filhas. O capítulo 5 ainda, versículos 1 e 2, vai dizer: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher, os abençoou e lhes deu um nome de ser humano no dia em que foram criados. A palavra Adão não é propriamente um nome. A palavra Adão é um derivado da palavra Adamar, que é terra. Então, ele é o homem tirado da terra. E o nome que Deus deu a ele, portanto, significa basicamente isso, ser humano. Né? E, então, nesse sentido, nós vamos ver aí que houve uma função muito prática e importante para as genealogias, que foi demonstrar as origens da humanidade. E, na verdade, esta é a razão de ser do próprio nome do livro, Gênesis, origens, que esse é o significado. Então, aqui nós encontramos o como, a partir do que, e também para que o homem foi criado, foi feito por Deus. Então, as genealogias têm essa carga de informações muito importante, e também nelas nós vemos que tem um ritmo da narrativa que ressalta claramente a influência do pecado no mundo e como o pecado transformou o cenário do mundo. Os homens vivem até certo ponto, mas cedo ou tarde todos eles morrem. É assim que termina cada sessão, com algumas poucas exceções. Mas, surpreendentemente, quando chega em Enoque, há uma quebra nessa sequência, porque o que vemos aí é algo breve, simples, mas de um profundo significado. Né? Nós vemos que o texto diz: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não mais foi visto porque Deus o levou para junto de si. Então, na vida de Enoque, a morte não teve lugar. A vida dele não terminou com a morte. A vida dele terminou com o fato de ele ter sido levado para Deus. E o texto, nós vamos ver daqui a pouco, ele não sugere que foi por meio da morte. Assim também com Noé. Se você olhar aí, a genealogia de Noé, lá no versículo 30, você vai ver que nesse primeiro momento, o texto não diz que Noé morreu, porque agora Noé vai, de fato, entrar na história. A partir do versículo 9 em diante, na verdade, a partir do verso 8 ainda, quando nós vamos ver a narrativa do dilúvio e da arca. Então, esse texto que nós temos, de certo modo, ele é um texto de preparação para a entrada de Noé no contexto da história bíblica em Gênesis. Ok?
Então, olhando para o nosso texto agora, embora Gênesis tenha como uma de suas finalidades essa preocupação de relatar como a humanidade surgiu, né, e como se deu o início do povoamento da terra, aos olhos mais atentos aparece outro propósito, que é demonstrar como, desde muito cedo, houve uma separação entre os que buscavam a Deus e os que não buscavam. E é assim que nós vamos ler no capítulo 4, versículo 25 a 26, se você acompanhar comigo, você pode ver aí. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. O que é que vemos aí? Que Deus deu a Eva o filho, que ela chamou de Sete, por duas razões. Primeiro, para confortar o seu coração pela morte prematura e muito perturbadora, violenta, do seu filho Abel. Ou seja, foi o primeiro crime no contexto familiar que nós vemos na Bíblia, a família partida ao meio, dilacerada por esse crime terrível. Abel era um homem piedoso. Basta você ler ali o capítulo 4, você vai ver que ele era um homem a quem Deus prezava, de quem Deus se agradava, tanto é que o Senhor recebia as suas ofertas. Mas Caim era um homem rejeitado, porque o seu coração era ímpio e mau. Então, esse texto ele é muito importante, porque esses dois versículos, eles mostram o contraste, eles começam a mostrar o contraste entre a descendência de Caim, que vai ser destacada no capítulo 4, e a descendência de Sete, que foi dado para substituir o Abel, que havia morrido, havia sido assassinado. Então, a segunda questão é essa, é suprir a carência de uma geração de homens piedosos que buscassem a Deus, na que teria sido interrompida essa vida piedosa, essa prática da piedade com a morte de Abel. Então, Deus supriu essa carência ao trazer Sete ao mundo, e Sete gerou Enos, e o texto diz que desde então alguns homens começaram a invocar o nome do Senhor. Esse versículo 26, ele nos deixa ver com muita clareza que até aquele momento a invocação do Senhor não era praticada, pelo menos não ostensivamente. Por quê? Porque os efeitos do pecado foram devastadores sobre a família de Adão. Um desses efeitos foi a rápida disseminação da impiedade pela sociedade de então. Não foi apenas Adão que passou a se esconder de Deus após o pecado. Todas as gerações subsequentes estariam condenadas à mesma alienação de Deus, à separação de Deus. Então, a graça de Deus interveio e providenciou o caminho alternativo, que foi o caminho da comunhão com Ele, por meio da invocação da sua presença, que nós hoje chamamos de oração. Então, foram poucos os que escolheram andar nesse caminho, mas os que escolheram marcaram a sua passagem pela história por causa da sua vida piedosa. E essa escassez fica bem visível na apresentação de Noé. Dele se diz que ele era o único homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Por quê? Porque Noé tinha comunhão com Deus. Capítulo 6, versículo 9, versículo 8, porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Versículo 9 agora. São estas as gerações de Noé. Era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé fazia o quê? Andava com Deus. Olha só. Prestem atenção aí os pais. O Noé, ele era trineto de Enoque. É isso mesmo, estou certo, né? Não, ele era bisneto de Enoque. E ele repetiu o testemunho do seu bisavô. Andou com Deus assim como o seu bisavô andou com Deus. Então, atentem aí os pais. Os filhos e os netos fazem o que veem os pais e os avós fazerem. Se os pais e os avós andam com Deus, os filhos e os netos andarão com Deus.
Normalmente é isso que acontece. Nosso bom testemunho é fundamental para influenciar os nossos descendentes. Então, não tem a ver só com a gente, tem a ver com as gerações que nos seguirão. Olha o nosso nível de responsabilidade, não é? Então, fechando aqui esse breve comentário, é importante a gente perceber que o que vem primeiro na relação do homem com Deus nunca é a iniciativa do homem, mas é sempre a graça de Deus. Quando nós lemos nos versos anteriores a esse sobre Noé e sua geração, nós vemos Deus condenando o mundo de então. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Versículos 7 e 8. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor ou graça aos olhos do Senhor. Então, irmãos, essa narrativa de Gênesis, ele é muito rica, tem muitos detalhes. Talvez um dia a gente possa, quem sabe, iniciar aqui um estudo do livro de Gênesis mais acurado, para que a gente possa perceber alguns destaques que são muito importantes para a formação da nossa fé. E foi nesse caminho que anteriormente andou Enoque. Nós podemos deduzir que Noé herdou essa tradição de espiritualidade primitiva, não é, que foi passada para ele através das gerações da sua família e que tinha o seu bisavô Enoque como aquele que se destacou nesse sentido, porque era um homem que andava com Deus. Na verdade, pela genealogia de Sete, nós vemos que uma geração veio sendo separada, conforme a gente disse no começo. Era a linhagem pactual, aquela com a qual o Senhor selaria uma aliança por meio de Noé. Essa geração foi marcada pelo hábito de alguns de seus membros de invocar o nome do Senhor, e entre eles estava Enoque. Mas houve também Lameque, que era um homônimo do descendente de Caim, não é? Que lá era um homem ímpio, enquanto o Lameque, descendente de Sete, era um homem impiedoso, que profetizou a respeito da aliança que Deus faria com Noé, seu filho primogênito. Né? Você pode ler aí nos versos 28 e 29 do capítulo 5, diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, desta terra que o Senhor amaldiçoou. Olha só, a expectativa no coração de Lameque de um livramento que viria por meio do seu filho primogênito. É uma profecia, não é? Aliás, essa profecia mostra que o dilúvio foi um ato redentivo da parte de Deus. Através desse evento catastrófico, o Senhor deu uma nova oportunidade aos seres humanos de se salvarem daquela geração perversa. Se você ler o capítulo 6, você vai ficar horrorizado, né? Sempre que você ler, você vai ver aí uma humanidade que, meu Jesus, o povo, de fato, precisava realmente ser passado a limpo, né? Nesse sentido. E então, aliás, fazendo aqui mais um parêntese, se você quiser assistir um vídeo muito interessante, eu acho que eu cheguei a postar no grupo da igreja, você pode procurar lá no YouTube depois, Gênesis, o título é assim, Gênesis é a história, esse é o título. Tem um texto que é dublado, tem um que é em inglês, mas você pode procurar o texto dublado, e você vai ver que eles falam muito sobre o dilúvio, e eles mostram uma perspectiva diferente da narrativa evolucionista, inclusive com o testemunho e depoimento de cientistas e pessoas muito abalizadas para falar a respeito do assunto. É um vídeo muito interessante, vale a pena gastar um tempo para assistir. Okay? Então, ele fala bastante sobre a questão do dilúvio. Né? E, então, quando Deus traz o dilúvio sobre o mundo, é uma ação redentiva do Senhor por conta dessa oportunidade que Ele dá de arrependimento. No entanto, apenas Noé e sua família acolheram o chamado e foram salvos. Então, como nós ressaltamos, o que se diz sobre Enoque é muito pouco,
é breve, mas é o suficiente para nos trazer lições muito valiosas sobre aquilo que deve ser essencial para nós nessa curta vida que nós vivemos aqui neste mundo, não é? Então, em toda a Bíblia, apenas duas coisas são ditas sobre Enoque, e são coisas muito importantes. Primeiro, nós vemos que o texto diz que ele andou com Deus, e essa é a primeira coisa que se diz sobre ele, que ele andou com Deus. E quando a gente lê o texto, a gente não entende muito o que significava andar com Deus naquele momento, naquela conjuntura. E nós podemos entender isso melhor se nós analisarmos as experiências de outros homens que viveram perto ali de tempo de Enoque, e no mesmo contexto, na mesma cultura, com os mesmos desafios, que também andaram com Deus. Então nós temos o próprio Noé, que no versículo 9 já vimos que também andou com Deus. Mas são destacadas duas qualidades desse homem. Diz que ele era justo e era íntegro. Justiça e integridade são atributos do próprio Deus. E pela graça de Deus, esses atributos foram também transmitidos a Noé, embora de forma imperfeita, evidentemente. Mas Noé era um homem que buscava a justiça e buscava também a integridade. Então, em contraponto a toda a sua geração que estava corrompida, o versículo 11 vai dizer a terra, o capítulo 6, 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, ou seja, não havia nada de bom. Então, Noé andava com Deus, e isso significava que ele praticava obras de justiça e integridade em meio a uma geração ímpia, uma geração perdida. Isso nos mostra, irmãos, que quando nós pensamos em dar aquela desculpa, poxa, eu bem que seria bem mais santo se eu pudesse viver num país onde houvesse mais justiça social, onde pudesse haver mais cumprimento das leis, onde nós tivéssemos uma outra conjuntura, um outro contexto social, certamente me favoreceria. Meus irmãos, isso é um engano. Muito pelo contrário. Provavelmente, a igreja brasileira hoje seria outra se nós vivêssemos num contexto de aperto, de dificuldades, talvez até de perseguição. Não é à toa que um dos lugares onde a igreja mais cresce é na China, onde ela é mais perseguida. E por uma razão simples, porque num contexto desse, nós deixamos todas as bobagens de lado e só focamos naquilo que é essencial, uma vida com Deus. Nesse contexto não há lugar para fingimento, não há lugar para meio cristão, nem para meio cristianismo. Ou nós somos realmente cristãos, ou então não somos nada. Não há lugar para meio termo. Então, nesse tempo, Noé, ainda vivendo no meio de uma geração tão corrompida e violenta, ainda assim ele era um homem justo e íntegro. Isso é significativo. Então ele tinha bom testemunho entre os seus e ninguém tinha do que o acusar, porque a graça de Deus era com ele, cooperava com ele. E nós vamos ver isso especialmente na parte narrativa que destaca a sua história e a história da sua família. Depois você pode seguir a leitura e você vai ver. Temos também o caso de Abraão. O Senhor ordenou a Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Capítulo 17, versículo 2. Quando ouve essas palavras, Abraão ainda viveria por mais 75 anos. E nesse período do desenvolvimento da revelação bíblica, alguns conceitos básicos da fé começaram a ser acrescentados ali na vida de Abraão, e entre eles promessa e mandamento. O Senhor se compromete com ele em uma aliança cujo cerne estava na promessa de uma descendência numerosa, pela qual todas as nações seriam abençoadas. Então, andar com Deus aqui significava andar à luz da consciência da sua presença, da sua promessa e dos seus mandamentos. Ser perfeito significava obedecer às ordens de Deus, na condição sem a qual Abraão não poderia obter o cumprimento da promessa. Então, em termos simples, podemos dizer que esses homens tinham intimidade com Deus, até onde isso seja possível, E esse também era o caso de Enoque. Ele tinha intimidade com Deus,
Ele conhecia o Senhor e o Senhor o conhecia, e por isso, em 3 versículos, o texto destaca por 2 vezes que Enoque andou com Deus. Nós vemos isso logo aí no versículo de número 22, e depois no versículo 24, o texto repete que Enoque andou com Deus. Então, o que será que essas pessoas diziam de Enoque? Uma vez que ele andava com Deus, né? Se o ditado vale, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, será que as pessoas falavam bem de Enoque? O que elas diziam dele? E o que as pessoas que andavam com Enoque, como elas eram julgadas? Pessoas boas, pessoas íntegras, pessoas piedosas? Né? Acreditamos que sim. E aqui nós vamos chegar ao segundo ponto, a segunda coisa que a Bíblia diz sobre Enoque. Diz que ele agradou a Deus. E aí o texto é Hebreus capítulo 11, versículo 5, onde o autor vai dar o testemunho ali de muitas pessoas que andaram com Deus e alcançaram bom testemunho por meio da sua fé. E esse texto é muito importante, porque ele vai relatar muitas coisas que o Antigo Testamento não diz, e nós ficamos conhecendo por meio da narrativa do autor aos Hebreus. Então, no versículo 5, nós vemos assim: pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte, não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Olha só, ele havia agradado a Deus. Esse foi o testemunho que Enoque deixou. E veja como esse testemunho, ele saltou por muitas gerações. A carta aos Hebreus é uma das cartas mais tardias do Novo Testamento, ou seja, ela foi escrita muito tempo depois de Cristo ter voltado ao céu, muito tempo depois dos primeiros apóstolos, e mesmo assim essa carta traz o testemunho de Enoque. Nós vamos ver depois também que o próprio Judas, né, na sua carta de apenas um capítulo, ele também menciona Enoque. Então veja como esse homem, que viveu há tantos milhares de anos, e ele continuou influenciando pessoas muitos milhares de anos depois dele ter partido desse mundo, porque o seu testemunho permaneceu. Então, o que o autor aos Hebreus está afirmando é que Enoque obteve bom testemunho por ter agradado a Deus. Isso significa, irmãos, que ele teve que fazer escolhas difíceis. Ele precisou agradar a Deus antes de agradar a si mesmo. Ele precisou agradar a Deus antes de agradar os amigos. Ele precisou agradar a Deus antes de agradar as relações afetivas que ele tinha com a sua esposa, com seus filhos, talvez. Ele precisou agradar a Deus em relação a outras pessoas que fossem parentes mais distantes ou que tivessem algum tipo de relação com ele. E ele teve que agradar a Deus, contrariando o sistema corrupto e pervertido em meio ao qual ele vivia. Então, agradar a Deus é uma escolha que nos leva a enfrentamentos difíceis na vida. Entende? Quem aqui é cristão e vive numa família não cristã, ou cujo esposo ou a esposa não é cristão, ou algum parente próximo, sabe como é difícil, como a gente precisa muitas vezes se posicionar em determinadas situações, já sabendo que isso vai nos levar para o conflito, mas às vezes o conflito é inevitável. Então nós estamos falando de um homem que escolheu agradar a Deus em uma geração alienada de Deus. Depois de Abel, Enoque é o primeiro personagem bíblico destacado por causa da sua piedade e devoção a Deus. E Judas afirma que haviam se passado 7 gerações desde Adão até Enoque. Nós podemos contabilizar aqui pelo menos 300 anos se passaram, 3 séculos. Tirando a geração de Abel, 2 séculos. E apenas sobre Enoque nós lemos outra vez que ele é alguém piedoso como Abel. E Judas ainda vai informar que Enoque profetizava. Judas, versículo 14, você pode confirmar depois. Na verdade, Enoque prefigura aqui em sua vida, a vida que agrada a Deus, o surgimento de uma geração que agradaria a Deus a partir de Noé. E depois nós vamos ter Abraão, e depois da família de Abraão nós vamos ter a descendência de Abraão aumentada, sobretudo na vida de Jacó,
né, Isaac e Jacó, que terá, então, será o patriarca das 12 tribos, da qual virá o povo de Israel, o grande povo de Israel, numeroso na terra do Egito, e dali nós vamos caminhando com essas gerações que vão se sucedendo até chegar a Cristo. E é muito interessante como a gente vê que essa história tem um princípio, meio e fim. O que Enoque ganhou pelas escolhas que ele fez? Bem, ele teve uma vida longeva, viveu 365 anos. É claro, se for comparar com seu filho Matusalém, né, ele ainda morreu garoto, porque... aliás, com seu pai, na verdade, né? Não, 5 gerou... Sim, Matusalém, seu filho, né? Matusalém que viveu quase 1000 anos, 969 anos. Então, nesse sentido, Enoque morreu garoto ainda, 365 anos. Alguém aqui tem 37 anos? 37? Lá atrás, Damiana. Então, 37. Para cada 1 ano da sua vida, Enoque viveu 10 anos. Viveu muito, né? 10 anos para cada ano. E o texto diz que ele não foi tragado pela morte, mas ele foi trasladado à presença de Deus. A palavra usada aqui no texto, o termo hebraico que é usado aqui, que é traduzido pelo verbo levar, né, quando o texto diz que Deus o levou, tem sido traduzida por muitos especialistas na língua aqui como arrebatou, indicando que a melhor forma de entender isso seria: Enoque andou com Deus e já não foi visto porque Deus o arrebatou para si. Então, acima de tudo, irmãos, a coisa mais importante que Enoque conquistou foi uma reputação de ter andado com Deus. Veja só, no final de tudo, quando tudo se acabar nesse mundo, quando não restar pedra sobre pedra nessa terra, quando todas as coisas tiverem passado, quando a terra se transformar em algo para esquecer, né, literalmente terra arrasada, você sabe o que realmente vai contar? O que vai contar é saber se nós andamos com Deus ou não. É isso que vai contar. Quando Jesus disser: vinde benditos de meu Pai, ele vai dizer isso para quem andou com Deus. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, para todos aqueles que não andaram com Deus. E, na verdade, a história se divide nesses dois posicionamentos, nos que andam com Deus e nos que não andam com Deus. A história se divide assim: só há 2 tipos de pessoas nesse mundo, aqueles que estão em Cristo e os que não estão em Cristo. E só há 2 destinos possíveis para essas pessoas: ou a glória e a vida gloriosa eternamente na presença de Deus, ou a perdição eterna. Não há caminho do meio. Então, o texto bíblico nos ensina o quanto é precioso andar com Deus, porque foi isso que destacou Enoque nas Escrituras, na palavra do Senhor. Hoje, nós vemos muitas pessoas preocupadas em ter um nome neste mundo, não é? Todo mundo quer ter notoriedade, quer ser conhecido, então todo mundo quer se tornar um influencer digital e ter tantos 1000 seguidores. E tem aqueles: olha, já conquistamos 1.200, vamos chegar a 1.300, vamos lá, e aquela coisa toda, dê o seu like, toca o sininho, e não sei, é tanta coisa que a gente não consegue nem decorar. Isso é o que, irmãos? Todo mundo está em busca de notoriedade. Sabe por quê? Porque visualização se traduz em dinheiro. Entende? Hoje, o trabalho do homem, o trabalho mais valorizado, não é mais o trabalho braçal. É o trabalho que se faz com a imagem. Nós vivemos num mundo de imagens. As palavras, elas têm muito pouco significado hoje em dia. Por isso as pessoas estão procurando falar por meio de imagens. Entende? É por isso que você chega com um menino que vai fazer o Enem e na redação ele não consegue conectar Lé com Cré, ele não consegue escrever uma frase completa que tenha sentido. É uma vergonha, é uma coisa horrível, é uma frustração enorme para todo mundo, porque a gente vê que as gerações estão se perdendo, porque o pensamento não está mais sendo desenvolvido, trabalhado. Por isso, hoje cedo, nós falamos sobre a importância de nós deixarmos um pouco
a leitura digital e começarmos a ler de novo no livro físico. Porque, meus irmãos, nós precisamos de libertação. Entende? Antigamente, as pessoas procuravam uma igreja, lembra do culto de libertação? Antigamente tinha o culto de libertação. Né? Na igreja onde eu me converti, o culto de libertação começava às 7 horas da noite e acabava só Deus sabe quando. Porque cada oração era um demônio que manifestava, era uma coisa, uma loucura, uma correria, um desespero. E eu fico pensando que hoje o culto de libertação deveria ser para os smartphones. Traga o seu smartphone para o nosso culto de libertação, né? Vamos promover aqui uma obra de libertação da sua vida no contexto das redes sociais e tudo mais. Então, irmãos, brincadeiras à parte, é um fato. Sabe por que essas coisas vão prendendo a gente? Com sorrisos. Não é mais com ameaças. Com sorrisos, com coisas engraçadas, né? Muitas coisas até interessantes, mas que vão roubando o nosso tempo, tomando o nosso tempo, e a gente fala, poxa, não tenho tempo para a família, não tenho tempo para ler, não tenho tempo para isso. Enoque foi um homem que certamente teve muitas ocupações, numa época em que não tinha tecnologia, não tinha facilidade para nada. Tudo que você queria comer, você tinha que plantar, você tinha que colher, você tinha que preparar a terra, você tinha que trabalhar de sol a sol. Se você quisesse uma casa, você tinha que construir com as suas próprias mãos. Não tinha Bolsa Família, não tinha Minha Casa Minha Vida, não tinha nada dessas coisas eleitoreiras que a gente tem aqui no nosso país, essas medidas populistas. Não existia nada disso. O homem, ele comia do que ele produzia. Ele vivia do que o suor do seu rosto produzia. E mesmo assim, Enoque tinha tempo para andar com Deus. Imagine isso. Hoje nós temos tantas facilidades e a nossa principal alegação é que nós não temos tempo. A questão, irmãos, é que nós nos tornamos escravos do entretenimento, das distrações, das coisas que roubam o nosso tempo sem a gente perceber. Não é? Então, a vida de Enoque, ela tem muito significado. E já partindo para a conclusão da nossa mensagem, a vida de Enoque é como um farol. Ela aponta para Cristo. Né? E também ela é uma metáfora das vidas daqueles que estão em Cristo. Então, esse primeiro ponto, é interessante notar como o autor aos Hebreus trabalha com a sua galeria das testemunhas fiéis, através dos tempos. Ele apresenta ali um depoimento sobre a fidelidade de várias pessoas que andaram com Deus ao longo da história. Você pode ler depois o capítulo 11. O que é mais interessante, mais notável, é que ele deixa para destacar uma testemunha especial por último, que é o próprio Cristo, no capítulo 12, versículos 1 a 3. E ele adverte, olhem para Cristo, porque Ele é o autor e o consumador da fé. Ou seja, por mais que essas testemunhas, que com muita justiça foram apresentadas ali, não é? De certa forma foram homenageadas, por mais que elas tenham vivido de modo tão fiel a Deus através da história, as suas vidas e o seu testemunho sinalizavam a vinda de alguém muito maior, que é a testemunha fiel de Apocalipse 1, capítulo 5, Jesus, a testemunha fiel. E é para ela que nós devemos olhar em busca de um padrão a ser imitado, irmãos. É isso que o autor aos Hebreus está nos mostrando. Porque muitas dessas pessoas descritas em Hebreus 11 viveram, sim, de uma forma que poderia ser vista como um farol, apontando para Jesus. Enoque foi uma dessas pessoas. E 3 características suas apontavam para Jesus e encontravam nele a perfeição. Primeiro, andar com Deus. Segundo, agradar a Deus. E terceiro, não ser tragado pela morte. As 2 primeiras são por semelhança e a terceira por contraste. E eu vou explicar. Quanto a andar com Deus, só Jesus pôde dizer com acerto, eu e o Pai somos um. Ninguém andou com Deus como Jesus. Ele e o Pai viveram, né, neste mundo, quando Cristo aqui esteve, todo o tempo juntos nessa comunhão. O tempo todo Cristo tinha relacionamento com o Pai. Não houve um momento em que ele tenha se desligado do Pai.
A outra frase, né, que diz que Enoque agradou a Deus, Jesus também vai afirmar em João capítulo 4, 34, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai e realizar a sua obra. Quando Jesus está no Getsemane orando, ele está aflito, angustiado. Lucas até destaca que ele chegou a suar sangue, tamanha angústia que ele vivia em sua alma. Mas ainda assim ele diz, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E quanto ao terceiro aspecto, agora por contraste, enquanto Enoque foi tirado do mundo sem passar pela morte, Jesus foi enviado ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Não é? Paulo destaca no capítulo 8 de Romanos, verso 32, que Deus não poupou o seu próprio filho. Enoque foi poupado da morte, mas Cristo não. Né? Inclusive, Cristo foi levado à morte em favor do próprio Enoque, que embora tenha alcançado bom testemunho, também dependeria, como todo ser humano que já viveu aqui, de um Redentor que o livrasse do pecado de Adão, seu antepassado. Então é interessante observar, irmãos, que essa expectativa por um mediador que pudesse redimir a terra de seu estado de maldição já estava presente ali na família de Enoque e foi manifestada na profecia do seu neto Lameque. Então nós vemos ali, quando Lameque diz, lendo de novo, Lameque deu-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, a expectativa de um Redentor, né? Em seu tempo Noé foi mediador, pelo qual Deus cumpriu parcialmente essa expectativa preditiva aqui na vida de Lameque, mas apenas em Cristo, em sua morte e ressurreição, nós vemos a inauguração de um novo reino, onde a morte não entra, a paz governa, a justiça prevalece e a vida é uma vida bendita, não há maldição. E em segundo lugar, a vida de Enoque também fala de forma metafórica para nós sobre a nossa própria vida, mostrando que aqueles que andam com Deus, a morte não tem poder sobre eles. A morte não tem poder sobre nós, irmãos. Não é? Me lembro de um corinho antigo que dizia, não se pode matar o crente. Era a linha principal do corinho, era essa, não se pode matar um crente, porque é uma promessa de Jesus. Ele diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, a morte não tem poder sobre nós, assim como ela não teve poder sobre a vida de Cristo. Então, o testemunho de Enoque nos foi deixado com um propósito principal, que é um exemplo sobre como viver com Deus é sempre a melhor escolha. Sempre a melhor escolha, irmãos. As genealogias de Gênesis, elas são muito especiais. Eu creio que você, talvez, a partir de hoje, vai olhar para genealogias com outros olhos, não vai pular mais, né? Só para exemplificar, o outro Enoque, filho de Caim, ele teve uma cidade com o seu nome, capítulo 4, versículo 17, que diz que Caim fundou uma cidade e deu o nome do seu filho Enoque. Ou seja, Enoque era uma celebridade, ele tinha uma cidade com o seu nome, não é? Assim como as pessoas famosas hoje têm um nome na rua, né? Colocam o nome de uma pessoa famosa, tal. Enoque, de Caim, tinha uma cidade com o seu nome. Né? No entanto, fazia parte de uma geração maldita. Enquanto Enoque, descendente da geração pactual de Sete, ele não tinha uma cidade com o seu nome, pelo contrário, ele invocava o nome do Senhor. Ele não tinha o desejo de projetar o seu nome, ele queria projetar o nome de Deus. Esse era o nome que ele queria ressaltar. E isso é algo a ser imitado, irmãos. Da mesma forma, o Lameque, filho de Caim, e é interessante que o capítulo 4 e 5 tem esse contraste, né? Nós temos um Enoque na geração de Caim, um Enoque na geração de Sete. Nós temos um Lameque na geração de Caim e um Lameque na geração de Sete. Para quê? Para mostrar esse contraste. O Lameque, filho de Caim, aquele ali era um perdido completo.
né? Capítulo 4, versículo 23, Lameque diz às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que eu passo a dizer, matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Olha só. A quem ele estava desafiando aí, irmãos? A Deus. Foi Deus que marcou Caim. Foi Deus que disse, olha, se Caim, aquele que tirar a vida de Caim será vingado 7 vezes mais. E Lameque diz, então tá bom. Se com ele é 7 vezes mais, comigo vai ser 70 vezes 7. É por isso que Jesus diz para Pedro, quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes. Aí Jesus, ele faz alusão a esse texto aqui. E ele diz, 7 não, mas 70 vezes 7. Ele está apontando para onde? Para a vida de Lameque. A geração maldita é essa geração que procura vingança, que procura ter um nome neste mundo, que procura viver de um modo em que todos se submetam à sua vontade, ao seu querer, aos seus caprichos. Essa é a geração maldita. Enquanto isso, o outro Lameque, neto de Enoque, era uma pessoa que ansiava por justiça, por redenção, por livramento, né, expondo ali um coração piedoso. E é dessa geração bendita que descende o Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, irmãos, aqui nesses poucos exemplos, nós temos um contraste da diferença entre aqueles que andam com Deus, que vivem à sombra da sua presença, e daqueles que escolhem viver de modo autônomo, separado do Senhor. O resultado pode ser visto no dilúvio. Ali, consta que bem pouca gente escolheu andar com Deus, não é? Outro grande evento catastrófico está vindo por aí, irmãos. E parece que não vai demorar muito. As coisas estão se alinhando, né? A Europa voltou a fabricar armas. A Inglaterra recentemente apresentou um tanque ultramoderno que foi construído. Será que isso é para quê? Para colocar no museu? Um tanque novo com poder de fogo assustador. Será que eles fizeram isso para levar para o shopping, fazer sorteio? Olha, essa semana tem um tanque aqui, vamos sortear. As coisas estão se alinhando, irmãos. E em breve, nós teremos um outro evento catastrófico nesse mundo. De novo, será um evento redentivo. A porta da arca de Cristo ainda está aberta. E por mais que nós admiremos o bom testemunho de Enoque, é para Cristo que nós devemos olhar, sempre. Então, o que será? A qual das duas gerações nós queremos nos associar? A quem nós vamos seguir nas redes sociais aqui da Bíblia? A geração de Caim? A geração de Sete? Nós vamos seguir Enoque, o seu bom testemunho? Então, são escolhas que nós devemos fazer. Com qual dessas gerações nós vamos andar? Vivemos num mundo em que a autonomia humana é mais valorizada que tudo. Hoje, todo mundo se acha no direito de ter uma opinião e essa opinião tem que descer goela abaixo de todo mundo, né? Então, o que temos visto? O último século em especial, para onde nos levou essa ideia de autonomia, de separação de Deus? Para as guerras, para a morte, para a devastação, para a fome, para a miséria. Quando nós vemos aquelas cenas de guerra, quando nós vemos aquelas valas e os corpos desfigurados de milhares e milhões de pessoas sendo jogados ali como lixo, é isso que a autonomia faz. É isso que a autonomia humana faz. É isso que a separação de Deus faz. Então, irmãos, não é uma escolha difícil de fazer, ainda assim é uma escolha que deve ser feita. Então, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Diga-me quem você segue, e eu te direi quem é você, né? Então, quando nós estivermos lidando com as redes sociais, vamos ficar mais atentos a quem seguimos, vamos ficar mais atentos a quem ouvimos,
a quem prestamos o nosso ouvido e, sobretudo, a quem entregamos a nossa mente e o nosso coração. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade tão preciosa que o Senhor nos deu mais uma vez, de nos reunirmos em Tua presença para prestarmos culto ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque os meus irmãos deixaram seus lares nessa noite fria, chuvosa, para virem estar aqui nessa comunhão conosco. Que o Senhor os abençoe grandemente, que a Tua palavra encontre lugar em cada coração aqui, que ela possa, ó Deus, mudar a nossa maneira de pensar naquilo que ainda precisamos, Pai, nos ajustar como cristãos dedicados, comprometidos, aliançados contigo, Senhor, de modo verdadeiro, concreto, prático, de modo que as nossas vidas possam refletir os Teus propósitos e os Teus planos. Senhor, nós queremos participar da geração de Enoque, que é a geração de Sem, que é a geração de Cristo, é a geração dos remidos, da família do Senhor, que vive nesse mundo, esse mundo mau, corrompido, como era o mundo daquela época em que veio o dilúvio, um mundo violento como aquele mundo, onde as pessoas estão buscando a cada dia, Senhor, autonomia em relação a Ti. Vivemos num mundo pós-cristão, num mundo neopagão, onde todas as coisas estão se alinhando, Senhor, para um novo conflito mundial. O que nós estamos vendo aí, Senhor, é a Tua soberania, o Teu governo e o Teu propósito, Senhor, também se alinhando, porque não demora e Cristo vem com as nuvens e todo olho o verá. E até aqueles que o traspassaram e todos aqueles que o negaram e o rejeitaram terão de dobrar os seus joelhos diante dele, porque ele é o único Rei e Senhor verdadeiro em todo o universo. Que é para ele que nós devemos olhar, Senhor. Então, dá-nos sabedoria, discernimento, coragem para tomarmos as decisões importantes e necessárias. Ó Deus, para rompermos alianças que estão roubando o nosso tempo, tempo que nós poderíamos estar consagrando mais a Ti, a comunhão contigo, Senhor, para que quando nós partirmos deste mundo, as gerações que vierem de nós, dos nossos lombos, ó Deus, possam imitar a nossa conduta piedosa e fiel a Ti, que a nossa família seja salva, Senhor, pela inspiração do nosso testemunho, que os nossos filhos sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo, pessoas comprometidas com o Senhor, com a Tua palavra, com o Teu reino, que façam diferença neste mundo, Senhor, não como celebridades importantes, mas como homens e mulheres cheios de Deus, como pessoas que andaram com Deus e que também vão deixar o seu testemunho para gerações subsequentes. Ó Pai, que as nossas vidas possam ter este nível, Senhor, de compromisso contigo, de tal maneira que o nosso testemunho permaneça e quando nós passarmos, ele fique como o maior legado que nós podemos deixar para esse mundo, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.